Boa tarde, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, que a partir de agora passa a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja. Hoje, meus irmãos, é 17 de setembro de 2022. Obrigada pela sua companhia. Juntos ficaremos aqui até às 15 horas, onde todos os sábados temos um tema diferente. E graças à sua companhia, meu querido ouvinte, que é imprescindível, estamos fazendo com que as pessoas sejam evangelizadas. Eu sou a Márcia Cândido e, junto com o José Rodrigues, temos o cuidado e a preocupação de levar até você um verdadeiro encontro com Cristo e também com os ensinamentos da igreja, que nos indica sempre esse caminho, né? Através do nosso crescimento e da nossa fé, né? O nosso crescimento através da nossa fé e da nossa religiosidade. Hoje nós temos como tema, meus queridos ouvintes, a Sagrada Escritura. Comecemos então dizendo assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramais por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continue conosco, porque vem chegando aí José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a Sagrada Escritura. Neste mês em que a Igreja dedica este tempo especial para a Sagrada Escritura, no mês de setembro, nós vamos continuar o nosso assunto falando da Sagrada Escritura, como base para o programa de hoje, o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas. Então, no Catecismo tem como tema a Sagrada Escritura na vida da Igreja, parágrafo 131. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Parágrafo 132. Que o estudo das Sagradas Escrituras seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Parágrafo 133. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a Sagrada Escritura no Catecismo como centro da pregação, fonte da Sagrada Teologia, do Sagrado Ministério da Pregação. Então, meus amados irmãos, devemos não só neste mês, mas tirar todo dia um tempo para ler, para meditar, para conhecer as Sagradas Escrituras. Então, a carta aos Hebreus mostra-nos todo o poder da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes
e penetra até a divisão da alma e do corpo, e das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Numa criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 13. Aí está o poder da palavra de Deus. Ela tem tão grande poder porque é palavra de Deus e não humana. Isto nos garante o apóstolo São Paulo. Por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouviste. Vós a recebestes não como palavra de homens, mas como realmente é, palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crestes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gostaria de destacar isso, que age eficazmente em vós que crestes. A santa palavra de Deus opera naquele que crê, naquele que a recebe e acolhe como palavra de Deus. Ali ela dá muitos frutos. O Espírito Santo nos ensina essa verdade pelo profeta Isaías, cuja boca tornou semelhante a uma espada afiada. Isaías, capítulo 49, versículo 2. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Isaías, capítulo 55, versículo 10. A palavra de Deus é transformadora, santificante. São Paulo explica isso a seu jovem discípulo Timóteo com toda convicção. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e para formar na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos todo o ensinamento que contém a Sagrada Escritura. Nessas poucas palavras do professor Felipe Aquino, nós já percebemos toda a eficiência da palavra de Deus e que, se nós crermos e acreditar, ela vai produzir os frutos. Tudo depende de como acolhemos esta palavra de Deus no nosso coração. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da palavra de Deus confiado à Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Dei Verbum, número 10. No entanto, mesmo sem conhecimento profundo de exegese bíblica, ela é sempre para nós a luz da nossa caminhada na terra. São Paulo nos garante que tudo o que se escreveu foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que dão as Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. O mesmo diz o livro de Macabeus, para quem a consolação está nos livros santos, que estão em nossas mãos. 1 Macabeus 12, versículo 9. E que encorajam o povo, lendo a lei e os profetas. 2 Macabeus 15, 9. Jesus disse que a Escritura não pode ser desprezada. João 10, 35. E por isso São Paulo recomendava a Timóteo que se aplicasse à sua leitura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3.
Então, Jesus é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. No livro do Apocalipse, São João viu o Filho do Homem, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. É o símbolo tradicional e irresistível penetração da palavra de Deus. Penso que São Paulo resume todo o poder da palavra de Deus quando escreve a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui toda essa riqueza, né? A constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, ou seja, a palavra de Deus, vem nos ratificar todo o poder da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, pela boca do profeta Amós, o Espírito Santo diz: eis que vem os dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesse tempo desta sede da palavra de Deus, né? Então, a Bíblia não é um livro único, é uma coleção de 73 escritos, produzido num arco de cerca de 1.300 anos. Então, são 73 livros, ou 72 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos. Escritos, produzidos num espaço de tempo de 1.300 anos. Então, nesses livros, está contida a palavra de Deus, porque foi o próprio Espírito do Senhor quem misteriosamente, como só Ele sabe fazer, inspirou tudo quanto os autores sagrados escreveram. É um incrível e admirável mistério por trás das palavras humanas dos autores daqueles textos. Está a palavra única do próprio Deus. As palavras da Sagrada Escritura são tão humanas. Há erros gramaticais, erros de história, erros de ciência. Há o modo de escrever próprio de cada autor humano e até mesmo o seu modo de pensar, limitado pelo tempo e a cultura a que pertenceram, por ser descoberto naqueles dizeres tão humanos. Na grande maioria dos casos, nem mesmo os autores sagrados imaginavam que o que estavam escrevendo eram textos inspirados pelo Senhor. Então, aqui, meus amados irmãos, nós vemos já a palavra de Dom Henrique Soares falando sobre a Sagrada Escritura, né? Nosso saudoso bispo de Palmares, Dom Henrique Soares. Então, a Bíblia e a autoridade da Igreja foi o povo de Israel no tempo da antiga aliança e depois nestes tempos da nova e eterna aliança. Foi a Igreja Católica inspirada pelo Espírito do Cristo Senhor, que permanece nela e a conduz sempre mais à verdade plena. Quem foi discernindo quais escritos eram inspirados por Deus e quais não eram? Este trabalho de discernimento de quais eram os livros inspirados por Deus, dentre os tantos que os cristãos escreveram no período apostólico, foi feito pela Santa Igreja a partir do século II e foi autoritariamente determinado no Concílio de Trento. E a Igreja, esposa do Cristo, fez tal discernimento serenamente, pois sabe muito bem que o seu Senhor não a abandona. Só a Igreja tem a autoridade de fazer esse discernimento, e ela o fez com a autoridade que o Senhor mesmo lhe concedeu e a assistência divina do Espírito Santo, que Cristo Jesus lhe garantiu de modo geral. Seguiram os seguintes critérios:
eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os critérios tidos como ligados diretamente à tradição apostólica, mais especificamente, os escritos considerados de origem direta ou indireta de um apóstolo. 2. Os escritos proclamados na liturgia, sobretudo das grandes igrejas da antiguidade, de modo especial Roma, Alexandria e Antioquia, e as demais igrejas apostólicas, isto é, as comunidades fundadas diretamente pelos apóstolos. Foi assim que a Santa Mãe Católica, com o instinto de fé que o Cristo Senhor lhe concede na força do Santo Espírito, fez este discernimento, tanto dos livros do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso mesmo, alguns livros do Antigo Testamento que os judeus não consideram inspirados por Deus, e isto por motivo nacionalista e por polêmica com os cristãos, a Igreja desde cedo os utilizou e os considerou como sendo palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui já a origem, né, do discernimento a partir do século II, os critérios que foram utilizados, inspirados pelo Espírito Santo, né? Ou seja, aqueles ensinados diretamente dos apóstolos. Então, se os apóstolos que conviveram com Jesus, com o Senhor, que ouviram tantas vezes ele fazer essas citações e ensinavam, então eram considerados já inspirados por Deus, porque o próprio Deus já a utilizava nos seus ensinamentos, né? Ou seja, Jesus, quando pregava, quando citava as Sagradas Escrituras, já citava esses livros que os nossos irmãos separados, os evangélicos, os cristãos evangélicos, descartaram ao longo do tempo. E a origem de tudo isso, nós sabemos que é o povo judeu, Israel, né? Não podemos nos esquecer, pois todo o ensinamento judaico-cristão, toda a nossa fé descende daí desta raiz, esta raiz que é o povo de Deus, Israel, o povo eleito. Então, mas que se esteja bem atento. Deus não se revelou primeiramente na Bíblia. Deus não se revelou primeiramente na Bíblia, meus amados irmãos. Revelou-se na história do povo de Israel e na plenitude dos tempos revelou-se de modo pleno na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Filho eterno, feito carne, feito homem. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí e não podemos desprezar tanto a nossa ligação espiritual com Israel, né, o povo de Deus, quanto a revelação de Deus primeiramente ao povo de Israel, né, o povo judeu, no tempo e na história. A palavra de Deus, por excelência, não é a Bíblia, é Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia nos traz o testemunho dessa revelação. Ela pode ser chamada palavra de Deus somente porque nos traz a palavra que é Jesus, de modo que nas palavras da Bíblia encontramos a palavra de Deus, e esta palavra é o nosso bendito Salvador Jesus Cristo, o Verbo eterno feito carne. Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem última das Sagradas Escrituras é sempre Jesus, Jesus prometido, preparado e anunciado no Antigo Testamento, Jesus aparecido, entregue, contemplado, aprofundado, adorado e proclamado no Novo Testamento. São João da Cruz, num de seus escritos, assim imagina o Pai nos falando: já te disse todas as coisas em minha palavra.
Põe os olhos unicamente nele, porque nele tenho dito e revelado tudo, e nele encontrarás ainda mais do que desejas saber. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos toda a profundidade, conhecimento e sabedoria do Dom Henrique Soares, né, nesse ensinamento sobre as Sagradas Escrituras, uma verdadeira catequese de um bispo que amava a igreja, que amava a palavra de Deus e muito nos tem ensinado. Não amamos Jesus por causa da Bíblia, amamos a Bíblia por causa de Jesus. Assim sendo, não cremos na Bíblia, cremos em Jesus e só a Ele adoramos. Temos as Escrituras por revelação do Senhor, precisamente por causa de Jesus, porque Ele disse que elas dão testemunho dele. Não amamos Jesus por causa da Bíblia, amamos a Bíblia por causa de Jesus. É Ele o centro, é Ele a palavra única do Pai. Quando escutamos, quando lemos as Escrituras e nelas meditamos, em última análise, é Jesus mesmo que procuramos. É a Ele que encontramos com sua salvação, sua vida, sua plenitude, aquela da qual recebemos graça sobre graça. Por isso, no caminho de Emaús, em cada missa, até mesmo em cada vez que entramos em contato com a Sagrada Escritura, corpo verbal do Senhor, imolado e ressuscitado, Jesus mesmo nos fala dele e nos revela no texto sagrado tudo quanto diz respeito a ele e ao plano de salvação do Pai, que ele, o Filho amado, veio realizar. Assim é que a Igreja, impelida pelo Santo Espírito, escutando as Escrituras cheias do Santo Paráclito, escuta o próprio Deus, que nos fala em Jesus, e tudo quanto ali está escrito torna-se uma palavra viva para nós. Tudo quanto Deus revelou na história de seu povo e maximamente em Jesus Cristo torna-se presente na vida da igreja e na nossa, que somos membros do seu corpo. Pensando bem, é impressionante pensar que Deus nos fala à sua igreja, fala a cada um de nós na sua palavra, que é Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui como é fervorosa, como é o ensinamento de Dom Henrique Soares sobre a Sagrada Escritura, meus amados irmãos. Como aquece o nosso coração a palavra de um verdadeiro sacerdote de nosso Senhor. Já retornamos do nosso pequeno intervalo, meus amados irmãos, e continuemos com esta catequese tão profunda de Dom Henrique Soares, né, sobre a Sagrada Escritura, o que ele nos fala, né, e tão fervorosamente nos ensina sobre a Sagrada Escritura, que é esta palavra de Deus viva, eficaz na nossa vida, transformadora quando nós nos abrimos a ela, quando nós a acolhemos com o coração cheio de fé, como ela fala de maneira eloquente em nossa vida, quando estamos com alguma dificuldade, algum problema, alguma decisão importante, e nós buscamos a inspiração para a decisão a ser tomada na Sagrada Escritura. Parece que o próprio Deus, que o próprio Jesus vem falar conosco, fala fundo no nosso coração. Então, qual a relação
entre a Sagrada Escritura e a tradição apostólica, mas a Escritura somente pode ser compreendida retamente quando acolhida, lida, ouvida na tradição apostólica, conservada íntegra na Igreja Católica pela ação do Espírito Santo. O próprio Novo Testamento todo não é senão a tradição apostólica colocada por escrito e nela interpretada continuamente pela Igreja Santa e Apostólica e Católica. É uma reciprocidade bendita e impressionante, uma circularidade. A tradição apostólica presente na Igreja interpreta retamente as Escrituras, que fora dela seriam texto disponível a qualquer arbitrariedade de intérpretes aleatórios. E, por outro lado, as Santas Escrituras ancoram e fundamentam a tradição viva sempre presente de geração em geração de filhos da Igreja. Dito com outras palavras, a tradição apostólica é o ar, é o ambiente, é o meio no qual as Escrituras são vivas e retamente interpretadas. Na Igreja Santa Católica e Apostólica, as Escrituras estão em casa. E as Escrituras são o ancoradouro e o critério para que a Igreja bem interprete de modo vivo e dinâmico, sempre progressivo, a tradição apostólica que nos testemunha continuamente a fé transmitida uma vez por todas aos santos. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos nas palavras de Dom Henrique, a ligação entre a Sagrada Escritura e a tradição apostólica, ou seja, dois tripés da nossa fé. A Sagrada Escritura veio justamente da tradição apostólica, dos ensinamentos dos apóstolos. Nós sabemos que, por exemplo, São Pedro não escreveu nada, mas ensinou muito oralmente. Então, dessa tradição oral, desse ensinamento apostólico, São Marcos vai relatar todo o ensinamento de São Pedro, contido no Evangelho de São Marcos, e tantos outros discípulos e apóstolos que não escreveram. Então, é a tradição apostólica que aprenderam dos apóstolos. Então, essa é a tradição. É o que os santos padres, discípulos dos apóstolos, vieram a ensinar e a pregar e a escrever cartas às igrejas, como nós vemos na patrística. Então, é esta íntima ligação, é impossível separar a tradição apostólica das Sagradas Escrituras. Uma nutre a outra. É isso que nos vem a falar do Henrique Soares. Não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Alguns têm a ilusão de interpretar as Escrituras de modo neutro, ao pé da letra, fora de uma tradição. É uma triste ilusão, uma estreita cegueira, uma ingenuidade tremenda. Os textos sagrados sempre são interpretados por nós a partir de ideias e valores que já trazemos nossos e do grupo no qual estamos inseridos. É totalmente impossível fugir disto. A questão é que quem lê e escuta e guarda a palavra santa na comunhão da Igreja una, santa, católica e apostólica, guarda as Escrituras no seu autêntico sentido, garantido pelo Espírito de Cristo, que não permite que a Igreja erre na sua fé. Quem foge dessa tradição apostólica, lê e interpreta a palavra a partir de tradições humanas, de mestres que inventaram escolas de interpretação de sua própria cabeça e, portanto, fora do seu ambiente natural,
que é a Igreja Católica e Apostólica. Assim, abandona-se a tradição apostólica e cai-se nas tradições deste ou daquele grupo, cada um interpretando do seu modo e achando que está fazendo a interpretação. E aqui, meus amados irmãos, eu abro um parêntese que é fundamental. Infelizmente, há alguns sacerdotes na Igreja Católica que desvirtuam o ensinamento da Sagrada Escritura do que é realmente o ensinamento da Sagrada Escritura na tradição apostólica. Por isso que nós devemos buscar conhecer o Catecismo da Igreja Católica, que é um ensinamento sólido, baseado na tradição, na Sagrada Escritura da Igreja, nos documentos da Igreja, né? Nos concílios, na patrística, os ensinamentos dos primeiros padres, né? Dos discípulos dos apóstolos. Nestes escritos, nós vamos beber de uma fonte limpa, não de uma cisterna rachada, né? Como infelizmente nós vemos hoje, né? Na igreja, filhos da igreja deturpando o ensinamento da igreja, não a igreja, né? É importante salientar isso, salientar esta verdade. Filhos da igreja deturpam alguns ensinamentos da igreja, mas a igreja guarda esse ensinamento, o depósito da fé íntegro nos documentos da igreja, né, como já citei dos concílios do Catecismo da Igreja Católica. Então, essa tradição apostólica aí é importante nós buscarmos conhecer, meus amados irmãos, para não cair no erro da interpretação de algum grupo, de algumas pessoas que esvaziam o ensinamento da Igreja Católica, que esvaziam a Sagrada Escritura de Cristo e do seu ensinamento. Por exemplo, a percepção torta de que só a fé salva, de que as obras não contam para a salvação, a insistência anacrônica na guarda do sábado, a proibição de transfusão de sangue, o litígio ultrapassado por causa de imagens, a grave negação do batismo de crianças, a falta de consciência do significado sacramental e sacrificial da Eucaristia. Tudo isto deriva de interpretações que têm fundamento não no texto bíblico, mas em tradições humanas já determinadas de como o texto deve ser lido. Tanto são tradições prévias à leitura do texto santo que nesses grupos religiosos, se alguém interpretar o texto de modo diverso daquele que o grupo determina, é obrigado a deixar o grupo, porque não está interpretando a Escritura segundo a tradição daquele grupo. Mais uma coisa, a Sagrada Escritura revela o rosto do Senhor e desvela seu amor divino a quem a escuta com um coração fiel e humilde. Então, o curioso, o soberbo, o descuidado, nada encontrará a não ser uma coleção de textos antigos do passado. No entanto, quando escutamos e lemos essas santas palavras que trazem a palavra que é Jesus, em docilidade ao Santo Espírito e em comunhão com a Santa Igreja, então a Escritura torna-se doce como mel, luminosa como o sol do meio-dia, profunda como o céu, vivificante no Espírito Santo e cortante como uma espada de dois gumes. Mas atenção, a Escritura não foi dada a cada pessoa de modo privado, individual, como nela mesma está escrito. Ela não se presta a interpretações privadas, segundo Pedro capítulo 1, versículos de 19 a 21. A Sagrada Escritura foi dada à Igreja e somente é palavra viva na vida da Igreja, povo de Deus. Ouvir ou ler a Escritura fora da mente e do coração da Igreja
é ser condenado a não colher o seu sentido unitário e profundo. Ela é como um álbum de família, o álbum da nossa família, pois os textos foram escritos por nossos pais na fé, tanto os do antigo povo quanto os primeiros membros da Santa Igreja. Assim, alguém estranho à família pode pegar as mesmas fotos, olhá-las, saber os lugares e as situações documentados por nós nas fotografias, mas somente quem é da família sentirá o coração vibrar. Somente quem vivenciou aquelas histórias com aquelas tonalidades e acentuações pode realmente compreender os sentidos das fotos. É assim com a Bíblia, nascida na igreja, confiada à igreja para guardá-la fielmente, ouvi-la atentamente, meditá-la piedosamente, amá-la fervorosamente, celebrá-la na Eucaristia, palavra feita carne na carne de Cristo, e levá-la ao mundo como anúncio e testemunho de Jesus Salvador. Somente na igreja pode ser acolhida em todo o seu sentido e verdade. Fora da igreja, a Escritura é palavra feita pedaços, às vezes feita confusão, é texto submetido ao capricho de mil pretextos que o desvirtua e faz esconder mais que revelar o verdadeiro rosto de Jesus. Experimente, tome a Escritura. Pode ser a leitura da missa de cada dia. Escute-a com o coração, medite-a com o amor e procure escutar o que o Senhor diz à igreja e a você. Sua vida encher-se-á de nova luz, aquela luz que é o próprio Cristo, palavra viva e vivificante do Pai. Palavras de Dom Henrique Soares, meus amados irmãos, e como aquece o nosso coração um ensinamento tão profundo, de maneira tão simples, explicada, falada da Sagrada Escritura, meus amados irmãos. Eu lendo estas palavras de Dom Henrique, aqui, e lembrando como faz sentido a vida dos santos quando nós lemos estas palavras, porque é assim, os santos viveram esta palavra de um modo tão simples, tão profundo, tão humilde, que fala, a vida dos santos nos fala como a Sagrada Escritura, como é profundo este ensinamento, né? E como a igreja perde esse pastor, né? Um pastor realmente verdadeiro e fiel aos ensinamentos da igreja, que meditava, né? Eu recomendo aqui, ele tem alguns livros, quem tiver curiosidade e puder adquiri-los, né? Ele escreveu falando sobre o livro do Êxodo, é um livro muito bom. Não tive a oportunidade ainda de lê-lo, mas já vi muita catequese sobre este livro do professor Felipe Aquino, né? E tantos outros que ele escreveu, do Henrique Soares. É um vasto ensinamento na internet. Então, meus amados irmãos, hoje, sábado, a palavra do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras.
brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isto, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, é clara aqui a palavra de Deus, o Evangelho, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ensinamento, né? A parábola do semeador, tão conhecida por nós, tão meditada vastamente. Então aqui cabe simplesmente relatar os fatos, né? Então a palavra que cai à beira do caminho, né? São aquelas pessoas curiosas, como dizia Dom Henrique Soares, né? Que leem simplesmente a palavra de Deus com curiosidade, que não leem com o coração aberto, que não leem como palavra de Deus. Então, ou seja, não tem sentido. Então, o diabo vem e carrega todo o sentido, esvazia a palavra de Deus e vira simplesmente texto, um livro antigo, né? Aquele que a semente cai na pedra, são aqueles que acolhem a palavra, como diz o próprio Jesus, mas não tem raiz profunda, não deixa criar raiz no seu coração a palavra de Deus, porque cedem logo às tentações da carne. Um grande exemplo é o sexto mandamento, que diz não pecar contra a castidade. E quantos jovens, né, e tantos adultos já casados que contraem matrimônio, mas que escutam a palavra de Deus, que fala sobre a castidade, mas que quando chega na hora de se guardar, de guardar o seu corpo para o seu esposo, para a sua esposa, se entregam aos outros de maneira irresponsável e muitas vezes querem corrigir esse erro matando uma criança que é gerada no seu ventre, né, que é a questão do aborto. Então, e a dos espinhos, as preocupações do mundo, né? Muitas vezes nós que somos pais, por exemplo, nos preocupamos com o sustento, com o alimento dos nossos filhos, com o nutrir da família. E às vezes essas preocupações com o dia a dia, com as contas, com todo relacionado ao dia a dia, vai sufocando a palavra de Deus em nós e nós acabamos submergindo nas preocupações do dia a dia e esquecendo desse grande ensinamento da palavra de Deus, né?
E, por fim, né, a terra boa, né, que é aquele que acolhe com generosidade, com humildade, a palavra de Deus. Esse vai dar fruto na perseverança, já nos diz o Senhor, explicando a parábola aos seus discípulos. Por quê? Porque é na constância, meus amados irmãos. É no dia a dia, na luta do dia a dia, né? São João, no livro do Apocalipse, vai dizer, quando o anjo manda ele comer o livro, diz que vai ser doce na boca e amargo no estômago. Esse é um perfeito ensinamento. A palavra de Deus é muito doce, alegra o nosso coração, mas quando vamos colocar em prática, se torna amargo para nós, porque nós nos apegamos às paixões da terra carne. Então, meus amados irmãos, é essa beleza do ensinamento da igreja. A Sagrada Escritura, o próprio Cristo, a palavra que se fez carne. Palavra da nossa salvação, meus amados irmãos. E o ensinamento da igreja, né, que nós devemos buscar o magistério, o ensinamento do verdadeiro magistério da igreja, o catecismo da Igreja Católica, os documentos da igreja, dos concílios, os documentos que condenam o comunismo, que condenam o aborto. Quando a igreja declara um santo, uma pessoa, então nós devemos conhecer aquela pessoa, como ela viveu o ensinamento de Deus, para que nós possamos nos alimentar a nossa fé. Rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria, pelos nossos sacerdotes, pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, por todo o clero, pela Igreja perseguida na Nicarágua e na África, em tantos outros lugares onde o Islã persegue, massacra e mata os cristãos. O comunismo, né, como em vários países onde o comunismo se tem enraizado, persegue e mata os cristãos, a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu espero de coração que você tenha gostado e aprendido mais sobre a nossa igreja, né? E que a gente possa entregar nas mãos de Deus, confiar a Deus nossas preocupações, os nossos projetos, a nossa família, e que possamos alimentar assim no nosso coração e nos nossos pensamentos só coisas boas. Mesmo que nada esteja dando certo, que você possa levar o seu pensamento a Deus, pedir a Ele a sua proteção e nada de pensamentos negativos. Vamos pensar só coisas boas. Bom, meus irmãos, continuem em sintonia, porque aí vem chegando aí Padre Reginaldo Manzotti com a Hora da Misericórdia. Se você quiser entrar em contato com nós, é só ligar no 088-981-35-1790 e deixar aí o seu recadinho e a sua mensagem. Um forte abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. E que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos proteger e nos guiar. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.